Olá amigos, boa noite a todos. Hoje eu estarei apresentando o meu TCC. Está faltando aí 19 minutos para abrir o link da apresentação, né? Será eu e não sei se é um tutor, dois tutores. Eu estarei apresentando o tema do meu TCC, que é um tema profético. Vai falar de profecia. Uma profecia que foi feita lá nos meados do primeiro e do segundo século, pelos autores ali da chamada patrística, os sucessores dos apóstolos, né? Uma profecia que vai relacionar os 6 dias da criação com 6 milênios de história, né? O tema do TCC é a importância da cronologia bíblica no desdobrar da profecia milenar. Estou aqui me preparando, estou aqui com os cálculos em mãos, é uma profecia que é um tema o qual levou bastante tempo, bastante cálculos. Vou mostrar aqui para vocês. Usei as duas versões, versão hebraica, versão grega, onde eu coloquei o tempo em que cada personagem bíblico viveu, né, os anos, o ano que ele gerou seus filhos, o ano que morreu. E aqui é a cronologia de tempo, onde vai tratar de anos. Então foi traçada toda essa cronologia, não sei se dá para vocês verem direitinho. Essa daqui foi usada o Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 11, a cronologia dos patriarcas, que chega até a saída do povo do Egito. E depois foi traçada a cronologia dos reis também. A Bíblia é muito precisa em seus cálculos, em suas datações, ela nos traz bastante informação, o qual é possível traçar essas cronologias. Existem diferenças entre a versão hebraica e a versão grega. Diferença que começa de 100 anos. Por exemplo, na versão hebraica vai dizer que Adão gerou seu filho Sete quando ele tinha 130 anos. Já na versão grega, nos vai dizer que Adão gerou Sete quando tinha 230 anos. Então é sempre uma diferença de 100 anos. Olha, Sete gerou Enos quando tinha 105 anos. Na versão grega vai dizer 205. Isso vai aumentando e no final nós teremos uma diferença bastante grande, diferença de milênios. Está faltando aqui, deixa eu ver aqui no aplicativo. Está faltando aí 17 minutos para que seja aberto aí a sala, né? Onde eu estarei apresentando o meu TCC. Eu estarei gravando nesta posição. Não sei se vai dar para vocês acompanharem. Não sei se vai ficar direito. Se tudo der certo, estarei postando esse vídeo no YouTube. Torçam por mim. Já já eu entro, né? Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Já já eu entro com a apresentação. Está faltando aí 11 minutos para a apresentação. Bate aquele friozinho na barriga, né? Porque é um trabalho de conclusão de curso. Ou seja, levamos tempo elaborando o projeto de pesquisa, tempo pesquisando, escrevendo o artigo. E na hora da apresentação não é fácil, né? E o tempo é curto, é apenas 15 minutos. Terei 15 minutos para apresentar o artigo. Faltei 9 minutos. Já já entraremos com a apresentação. Olha aí, amigos, faltando aí 2 minutinhos para a apresentação. Vamos aguardar aí. Estou bastante ansioso. Tudo der certo.
Faltando aí 1 minuto. É bênção de Deus. Não é um tema fácil, tema difícil. Fala de profecia, de tempo, cronologia. Já já será liberada a sala. Estarei apresentando. Entrar na conferência. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem. Que bom. Samuel, eu sou a professora Melissa e vou fazer a avaliação referente à apresentação da sua banca. Lembro que você tem de 10 a 15 minutos para poder fazer a exploração dos pontos que considera serem mais relevantes, e você pode também utilizar os slides que foram encaminhados como sugestão de leitura, como material de apoio para a sua apresentação. Aquelas etapas sinalizadas nos slides, no respeito ao limite de tempo de apresentação, também fazem parte do processo avaliativo. Se você já estiver pronto, pode começar se identificando o seu foco e o título da sua pesquisa. E aí você já dá continuidade logo na sequência. Tá bom. Professora Melissa, meu nome é Samuel, eu sou aluno do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter, do Polo Farias Britos, Fortaleza. Eu não irei utilizar o PowerPoint porque o dispositivo que eu tenho é um tablet, né? E fica difícil, né? O tema do meu TCC, ele é um teor profético, né, apocalíptico, que é sobre a importância da cronologia bíblica no desdobrar da profecia milenar. Por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos vivendo em um período difícil, né, onde as pessoas se perguntam o que está acontecendo, o que vai acontecer, e nesse contexto surgem algumas profecias, né, algumas pessoas falando coisas a respeito do tempo do fim. Como uma escritora americana, né, Sylvia Browne, escreveu um livro intitulado Fim dos Dias, Fim dos Tempos, o qual ela profetizou que em 2020 viria um vírus que ia cometer muita gente. Nesse contexto também surge a profecia de São Malaquias, né, que enumera 112 papas da sua época, começando da sua época até o tempo atual, e as pessoas têm falado disso, né?
O meu foi baseado nos primeiros cristãos, uma profecia do primeiro e do segundo século, que só está tendo sentido hoje, na nossa época, que é a profecia dos 6.000 anos, né? Nos meados do primeiro e do segundo século, principalmente entre os autores da chamada patrística, eles relacionavam os dias da criação, que Deus criou tudo em 6 dias, e o sábado como sendo o milênio de Cristo, que a Terra teria 6.000 anos, relacionados os dias da criação com esses milênios. Nesse contexto, a minha fundamentação teórica foi exatamente nos escritores da chamada patrística, né? Irineu de Lyon, o pseudepígrafo de Barnabé, a carta de Barnabé, né? Eusébio de Cesareia. Irineu de Lyon, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: quantos foram os dias empregados a criar este mundo, tantos serão os milênios da sua duração total. Eis porque o livro de Gênesis diz: assim foram concluídos os céus e a terra e toda a sua ornamentação. Deus concluiu no 6º dia toda a obra que fizera, e no 7º dia descansou de todas as obras que fizera. Esta descrição do passado, tal aconteceu e ao mesmo tempo é uma profecia para o futuro. Com efeito, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, se a criação foi acabada em 6 dias, está claro que a consumação de todas as coisas acontecerá no 6º milênio. Então isso me trouxe uma curiosidade. O que foi que eu fiz no meu artigo? Eu fiz uma nova cronologia, né, usando a Bíblia como principal referência, dividindo a história em cada milênio e correlacionando cada personagem bíblico, né, dentro de cada milênio, tipo seus contemporâneos. E nessa pesquisa eu descobri algumas coisas, como que Sem, o filho de Noé, quando Abraão morreu, né, porque quando a gente lê a Bíblia a gente vê as histórias, né, a gente separa as histórias, né, mas quando a gente faz uma cronologia de tempo, a gente vê que eles eram contemporâneos. Tipo, quando Abraão morreu, Sem, o filho de Noé, ainda era vivo. Né? A gente descobre também o ano do dilúvio. Tipo, o vô de Noé, Matusalém, né? Ele morreu no ano do dilúvio. E o significado do seu nome significa: a sua morte trará juízo. Então, no meu artigo eu trouxe algumas dessas curiosidades. Mediante a pesquisa eu descobri também que existem diferenças entre a versão hebraica e a versão grega. Então eu não fiz apenas uma cronologia, eu fiz 2 cronologias, usando as 2 versões, a versão hebraica e a versão grega de tempo. Uma diferença que se dá, né, mediante a pesquisa, se dá mais na questão do tempo em que cada personagem gerou seus filhos. Por exemplo, na versão hebraica vai dizer que Adão, quando ele tinha 130 anos, ele gerou seu filho Sete. Já a Septuaginta, a versão grega, vai dizer que Adão ele gerou Sete quando tinha 230 anos. Então, a diferença que se dá de 100 em 100 anos, né? Que ele começa pequena, de 100 anos, mas no final da cronologia se torna grande, diferença aí de mais de 1 milênio. Então, foi feito isso. Citando também os autores, né, da chamada patrística, o autor da carta de Barnabé escreve o seguinte, ele diz assim: prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele próprio atesta, dizendo: eis que um dia do Senhor será como 1000 anos. Portanto, filho, 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que o seu filho, quando vier por fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua, as estrelas, então de fato repousará no 7º dia. Então eles relacionavam o sábado, né, da criação, os 6 dias da criação, como 6 milênios que a Terra teria em sua duração total, e o sábado como sendo o descanso, que é desse milênio, né, que a Bíblia fala lá em Apocalipse 24,
de um período de 1000 anos, o qual Cristo passará com o seu povo, com a sua igreja. Então eles tinham essa interpretação. Interessante que o apóstolo Paulo também é citado, né, alguns versículos da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele diz que o sábado é sombra das coisas que hão de vir, das coisas futuras, né? E a gente sabe que mediante a história bíblica, tudo aponta para Cristo, né? Cristo, ele é a essência de toda a Bíblia, né? Tanto do Antigo Testamento como no Novo. Cristo era o Cordeiro, Cristo era ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é a luz do mundo, o candelabro, né? Ele é o pão que desceu do céu. Então tudo isso aponta para Cristo. As festas apontam para Cristo. O cordeiro que era morto na Páscoa, que teria que ser assado e nem um osso poderia ser quebrado, aponta também para Cristo, né? O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então tudo simboliza Cristo. Então surge essa pergunta: será que nós estamos vivendo um período profético? Né? Mediante todo esse tempo, né? Então fiz essa cronologia, busquei outros autores também que fizeram essa cronologia, também fiz a diferença, encontrei alguns pontos também, tipo, mediante a cronologia descobri que o tempo que o povo passou no Egito, né, de escravidão, não foi de 430 anos, mas apenas de 215 anos, que deu da entrada de Jacó no Egito até a libertação do povo. E Paulo vai dizer isso em Gálatas 3,17, né, que os 430 anos se deu da chamada de Abraão, quando ele tinha 75 anos, até a saída do povo do Egito, que é o mesmo ano da entrega da lei do Sinai. Também foi descoberto também mediante a cronologia, né, que Moisés e Arão, eles morreram no mesmo ano do dilúvio. Então a cronologia foi feito isso, foi dividir, né, a história em milênios. Primeiro milênio, cada personagem; segundo milênio, cada personagem; quinto milênio, cada personagem. Quando cheguei no sexto milênio, descobri também que foi o ano do cumprimento das profecias de Cristo também. Né? Tipo, no sexto milênio foi onde ocorreram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque quando Jesus falou de profecia e de sinais, Jesus apontava os sinais e dizia: olha, mas ainda não é o fim. Vai acontecer guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E ele falou do grande sinal. Qual é o grande sinal? O grande sinal é ele aparecendo, né, nas nuvens do céu. Todo olho verá, né? Esse que o Filho do Homem vem, né, sobre as nuvens, né? Esse é o grande sinal da vinda de Cristo, né? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ao dividir o primeiro milênio, ele vai... O primeiro milênio ele vai de Adão até o ano 126 da vida de Lameque, né, onde se completam os 1000 anos. Eu dividi sempre 1000 e 1000 anos, né, a história e a idade que o personagem que viveu naquele período tinha. Outra, também tratei das diferenças que existem entre a versão grega, né, e a versão hebraica. Tipo, o que me mostrou a versão hebraica mais confiável. Por quê? Porque na versão hebraica vai nos mostrar que Matusalém, o personagem que viveu mais tempo, né, mediante a cronologia, 969 anos, ele morreu no ano do dilúvio, quando a gente vai fazer a cronologia bíblica. Né? Essa cronologia para me fazer, eu usei o 5º capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 11, né, deu para traçar ali a cronologia dos patriarcas. Depois o livro de Reis, o livro de Crônicas, né, porque vai te falar do reinado de Salomão, né, que ele começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado, e que tinha se passado 480 anos, né, de acordo com a versão hebraica, 480 anos, que o povo tinha saído do Egito. Então daí a gente consegue linkar, né, o tempo que o livro de Gênesis nos dá, para a gente pular para o livro de Reis para continuar a nossa cronologia.
Então deu para fazer a cronologia usando apenas a Bíblia, né, como principal referência. Já na versão grega, eu descobri que o tempo que se passou não foi de 480 anos, foi 440 anos. Então eu trouxe sempre essa diferença, consultando uma versão e outra, né? Então esse foi o meu artigo. E a conclusão de anos, né? Fiz também tabelas também, cálculos. A conclusão foi que de acordo com a versão hebraica, né, de acordo com os cálculos, nós estaríamos no ano 5.979, né, de acordo com a versão hebraica, usando a Bíblia como principal referência. Deu para encontrar o ano, né, em que Jesus foi batizado. Então a Bíblia ela é muito precisa na questão de tempo. Isso foi o que me chamou a atenção em toda a pesquisa. Ela vai dizer o tempo que Adão viveu, o ano que ele gerou, o tempo que ele viveu após que gerou seus filhos. Então ela vai trazer sempre essas informações com detalhes. Tipo, a profecia de Daniel também é citada no artigo, né? Usei na cronologia das 70 semanas, que aponta para o Messias, a morte do Messias. Ou seja, se os judeus tivessem olhado mais para a profecia, se atentado mais para o que Daniel havia profetizado e escrito, né, eles saberiam que aquele tempo era o ano exato do aparecimento do Messias. Então o Senhor ele sempre nos revela tempos proféticos. É por isso que a Bíblia pede, né, para a gente estar sempre, né, olhando para a profecia, não desprezar as profecias, os profetas. Né? Então, mediante o resultado da cronologia, foi que nós estaríamos no ano 5.979, de acordo com a versão hebraica, né, faltando aí 21 anos para se completar o sexto milênio. Então, se a versão hebraica estiver certa, os cálculos da versão hebraica estiver certo, né, e se de fato essa profecia que foi feita pelos pais apostólicos do primeiro século, e só está tendo sentido hoje, estiver certo, nós estamos para presenciar o evento mais sublime de toda a história, né, que é a volta de Cristo a essa terra. Já na versão grega, essa profecia já não faz mais sentido, porque nós estaremos no ano 7.314. 7.314. Eusébio de Cesareia, para justificar essa grande diferença, né? Porque eles dizem, Eusébio de Cesareia vai dizer que os primeiros cristãos usavam mais a versão grega do Antigo Testamento. Então ele vai dizer que essa diferença de tempo se deu porque os judeus, eles diminuíram a idade, né, de que cada personagem gerou seus filhos, para incentivar o casamento precoce. Né? Coisa que para mim não faria o menor sentido, porque Moisés que escreveu essa cronologia, né, e na época que ele viveu, o povo só estava vivendo 120 anos. Então não faria sentido fazer essa diminuição no tanto de anos que o povo vivia. Né? Esse foi o meu artigo. Muito bacana, Samuel. Quando eu vi o seu trabalho, eu lembrei daquele livro A História. Você conhece o livro? Ele também apresenta a Bíblia de forma cronológica. E a gente consegue ter uma boa noção, claro que o foco do livro não tem essa questão da análise dos anos e a visão do Apocalipse, né, das profecias dos finais dos tempos, mas ele traz essa apresentação também cronológica, né? Então a gente percebe que na Bíblia a gente não consegue notar essa sobreposição dos personagens, né? No momento em que eles viveram na mesma época. Mas no livro a gente consegue ter uma boa noção e nessas análises também. E isso a gente consegue notar com algumas interpretações bíblicas contribuem para essa interpretação do fim dos tempos, né? Então existem teorias que trazem essas questões de que os momentos que nós estamos vivendo hoje refletem o princípio das dores, né? E aí a gente consegue, claro, tudo é uma questão de especulação, não existe uma data exata neste sentido, até porque Deus mesmo já disse que nem mesmo Jesus sabia a data específica em que ele voltaria, mas isso tudo são situações em que a gente, conhecendo essa parte cronológica,
tem essa contribuição na interpretação e na compreensão a respeito dessas profecias, né? E também aquela expressão, né, não se passará uma geração até que essas coisas aconteçam, que Jesus mesmo coloca nessas palavras. Então a gente começa a perceber essas profecias de uma maneira bem mais exata, mais aproximada. E aí a gente começa a pensar, né, até que ponto isso é realmente tudo totalmente animador e até que ponto a gente também não fica com um certo friozinho na barriga, porque tudo que o próprio livro de Apocalipse traz como seus acontecimentos, né? Mas, por outro lado, a gente sempre precisa ter em mente que Deus está conosco, que nós vamos caminhar sempre ao seu lado. A preparação é hoje, né, Melissa? A preparação sempre é hoje, né? A gente tem que viver como se fosse amanhã, hoje, a vida do Senhor, né? Exatamente, sempre com essa mesma perspectiva. Excelente a escolha do seu tema, gostei bastante do tema da pesquisa, Samuel. Eu queria saber de você a respeito deste seu trabalho. Você considera que as leituras que você realizou e todo o processo de escrita, de construção deste texto, de que forma contribuíram para você como pessoa e em atuação profissional? Bastante, contribuiu bastante. Até mesmo porque eu não tinha muito conhecimento da história, né? Tinha a Bíblia, mas mediante ao curso de teologia, né, e mediante os estudos, eu vi que não é apenas uma leitura superficial da Bíblia, né? Fora a Bíblia existe a historiografia, o tempo, a cosmovisão de que cada personagem, né, quem era aqueles personagens, então um estudo mais aprofundado, né? Me levou também, eu já gostava muito de estudar grego, né? Gosto de fazer traduções do grego, tem até um canal no YouTube, no qual eu faço essas traduções do Novo Testamento. Faço parte de um grupo de tradução também da UFC, que é uma instituição aqui mesmo do estado do Ceará, né? No qual a gente traduz a Septuaginta, né? Estamos trabalhando, tentando traduzir a Septuaginta do grego. Então, quando eu entrei em contato principalmente com um artigo, isso me levou para um mundo grande, né? De vários, foi artigos, foi livros, comprei livros, né? Para poder fazer a leitura, fiz uma leitura, coisa que eu já não estava fazendo há muito tempo. Então, isso me voltou de novo às leituras. Então, um enriquecimento muito grande, né? Descobri, mediante um artigo que eu li de Robert Pedrosa, essa diferença que existia, né? É citado ele no artigo também, essa diferença que existia entre uma versão e outra. Fui pesquisar, né, no grego para ver se realmente existia essa diferença, vi que existia. Então fiz toda uma cronologia de tempo e isso vai me levar para outros temas, né, também, outros estudos, outros artigos também. Bacana. Até porque essas informações elas não se encontram de uma forma íntegra, né, e sequencial na Bíblia. Então não dá para a gente pegar poucas informações localizadas e tentar construir a ideia. São várias informações, todas picadinhas na Bíblia, que a gente precisa ter todo o contexto para conseguir essa interpretação e aí sim chegar a uma ideia aproximada, né? Então, parabéns mais uma vez, Samuel, muito bacana essa pesquisa. E como eu te disse lá no início, a minha avaliação hoje é apenas baseada nesta sua apresentação de hoje. E sem dúvida nenhuma, aprovado. Hoje com nota 10, parabéns. Obrigado, Melissa. Obrigado. Eu tenho só uma pequena observação. Eu estou de minoria, tá? Para a sua próxima apresentação, que porventura você venha fazer. Procure sempre enfatizar muito bem as etapas de construção do seu trabalho. Claro, essas características se dão devido a hoje ser uma apresentação de uma pesquisa acadêmica baseada no trabalho escrito, né? Então, lá na introdução, por exemplo, deixe mais claro o seu problema de pesquisa e os seus objetivos. A contextualização do tema e a justificativa são bem perceptíveis, mas os objetivos ficaram muito sutis, abordados de uma maneira muito sutil, tá? Então, dê um pouquinho mais de ênfase nesses elementos iniciais
iniciais, pois eles vão auxiliar na compreensão de quem está disputando neste contexto inicial de qual foi o teu pensamento para o começo da pesquisa, tá? Então, um pouquinho mais de ênfase nesses aspectos. E com relação à fundamentação teórica, sempre que você trouxer citação de autores e identificar o nome do autor, coloque junto dele também um ano de publicação. A gente sempre precisa levar em consideração que quem está nos ouvindo não viu o nosso trabalho, não conhece a pesquisa. Tendo isso como sempre o primeiro pensamento, a apresentação precisa refletir ao máximo a sua pesquisa escrita. E a identificação do ano logo após o autor vai auxiliar nesta compreensão não só de quem, mas de que obra deste autor você está se referindo neste momento. Então, traz mais credibilidade para a sua apresentação e enriquece os dados que você está trazendo a respeito do assunto. Então, são só esses dois pequenos detalhes de melhoria para a sua próxima apresentação, mas como eu disse, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, tá? Em outras circunstâncias, em outro ambiente, não existe tanto essa necessidade de ênfase a respeito desses dados. Mas a construção evolutiva dos seus tópicos você realizou da maneira correta, Samuel. E isso permite para quem está te escutando essa compreensão do contexto geral do seu trabalho. E a exposição dessas informações também é feita de forma simples, clara e objetiva, o que proporciona um fácil entendimento para quem te escuta a respeito do assunto. Mesmo sem ter conhecimento sobre o tema ou não ter tido acesso ao seu trabalho, é possível compreender o que você traz na apresentação, comparado então pela ideia, né, do seu trabalho escrito. Excelente apresentação, Samuel, parabéns. Tá bom, obrigado, Melissa. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer imenso fazer parte da sua história, viu? E para a gente poder finalizar, vou deixar 2 recados aqui no chat. Um deles é a sua nota, porque lá no Central do Líder eles já têm acesso a essa informação e podem dar continuidade no processo para encerramento do curso. Só lembrando que este processo pode levar até 48 horas úteis, desde a inserção dos dados, atualização do sistema e fechamento da grade. Outra observação que eu vou deixar também aqui no chat é um link de acesso, porque agora você também pode fazer a avaliação da nossa banca. E essas informações são muito importantes para que a gente possa saber como foi para você essa experiência. Então, se você puder realizar essa avaliação, nós agradecemos, tá? Então, essas informações vão ficar disponíveis aqui no chat, para você aqui no nosso site, naquele símbolo que parece bem quadradinho, assim, um balão de conversa e blog de história em quadrinhos. E assim que eu fechar a câmera contigo aqui, vou receber os dados para que você possa ter acesso a essas informações, tá bom? Tá bom, A obrigado. única informação que você precisa aqui do site, né, para fazer essa avaliação, é o meu nome, para que você possa identificar quem foi o avaliador. E este conteúdo está aqui em cima da minha janela, ou lá no próprio chat mesmo você também vai conseguir visualizar, tá bom? Tá bom, Melissa, obrigado. Imagina, Samuel, foi um prazer te conhecer, viu? Um excelente restante de semana e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau. E aí, gente, consegui, graças a Deus, o Senhor me ajudou. Fui aprovado com a nota 100%. Realmente bate o nervosismo. A conexão também não estava muito boa, né? Sei que vocês repararam aí no vídeo, estava um pouco travando, estava dificultando a comunicação, mas eu gostei muito, né? A Melissa deu umas dicas aí bacanas, realmente, né? Precisamos sempre, em uma apresentação acadêmica, né? Ao citar uma citação, dizer também as referências. Esse foi das observações feitas para a Melissa. No geral, deu tudo certo, né? Passei a ideia do TCC. Claro, 15 minutos, não dá para abordar muita coisa, mas deu tudo certo. Muito obrigado, estarei postando esse vídeo no YouTube. Deixe também os seus comentários, se inscrevam no canal, estarei falando mais no canal a respeito desse tema. Existem várias citações nesse arquivo, um arquivo de mais de 60 páginas,
60 páginas, né? Se você também tiver interesse de conhecer esse artigo, deixe seu comentário dizendo: Samuel, eu quero conhecer, eu quero ler esse artigo, estarei também enviando para você, viu? Abraço, obrigado.